Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Números, capítulo 11. Então o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: "Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos e dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não temos nada a não ser esse maná diante dos nossos olhos." O maná era como a semente do coentro, com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e o colhia. Depois de triturá-lo em moinhos ou de amassá-lo num pilão, cozinhava-o em panelas e fazia bolos com ele. Seu sabor era como de azeite fresco. Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. Então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor acendeu-se ainda mais, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: "Por que fizeste mal a teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo esse povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou todo esse povo? Eu o dei à luz para que me dissesses: leva-o no teu colo, como a ama leva a criança de peito, e isso até a terra que prometeste com juramento a seus pais? Onde eu encontraria carne para dar a todo esse povo? Pois reclamam a mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo esse povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço: mata-me, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver minha desgraça." Então o Senhor disse a Moisés: "Reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do espírito que está em ti, e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, pois reclamastes diante do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz, até que tenhais nojo dela, porque rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e reclamastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés disse: há 600.000 homens de pé neste povo, no meio do qual estou. Mesmo assim tu dizes: vou lhes dar carne e comerão um mês inteiro. Se rebanhos de ovelhas e gado fossem abatidos para eles, seriam suficientes? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, seriam suficientes? O Senhor respondeu a Moisés: por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verás se a minha palavra vai se cumprir ou não. Então Moisés saiu e relatou ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do espírito que estava nele, colocou-o nos 70 anciãos, e aconteceu que quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas 2 homens ficaram no acampamento.
Um se chamava Eldade e o outro Medade. E veio o Espírito sobre eles, pois estavam entre os inscritos, mesmo sem terem ido à tenda, e profetizavam no acampamento. Um moço correu e anunciou a Moisés. Eldade e Medade profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés desde a juventude, interveio e disse: Moisés, meu senhor, proíbe isto. Moisés, porém, lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. Depois Moisés voltou ao acampamento com os anciãos de Israel. Então soprou do mar um vento da parte do Senhor e trouxe codornizes, as quais deixou cair perto do acampamento, numa distância de cerca de um dia de caminhada, de todos os lados em volta do acampamento, acumulando-se cerca de 2 côvados sobre o chão. Então, levantando-se o povo, recolheu as codornizes durante todo aquele dia e toda aquela noite, e ainda durante todo o dia seguinte. O que recolheu menos pegou 10 homeres, e estenderam as codornizes em volta do acampamento, enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes. Antes de a mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor o feriu com uma praga muito grande. Por isso, aquele lugar foi chamado Quibrote Taavá. Ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comidas. De Quibrote Taavá, o povo seguiu para Azerote, e ali ficou durante algum tempo. Capítulo 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com um etíope, e disseram: Por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Saí, os 3, para a tenda da revelação. E os 3 saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam, e os 2 aproximaram-se. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temestes falar contra o meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem do Senhor se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, rogo-te que não nos castigues por esse pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a carne já meio destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Ficará separada por 7 dias fora do acampamento e depois retornará. Assim, Miriam ficou separada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Mas depois, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Capítulo 13. Então o Senhor disse a Moisés: Envia homens para sondar a terra de Canaã que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas, e estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Juzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vovzi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra.
e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má, como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas, e como é a terra, se fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Amate, e subindo para o Neguebe, foram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesá e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho que 2 homens trouxeram numa vara, e trouxeram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram-lhe: Fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Concluímos mais um dia da semana 9 do Ano Bíblico 2024. E se esse conteúdo aqui do canal tem abençoado você, tem te ajudado nessa jornada de conhecimento e descoberta pela Palavra de Deus, aproveite para se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada na Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.